segunda temporada! Equipe A! Chegamos! Olá, gente. Eu sou Elisângela Mazulo. Eu sou a Ana Malta. Eu sou Marcela Sandim. Eu sou a Marjorie Sampaio e nós somos a equipe. Arrasamos. Tem que ser assim no improviso, né? Senão não dá. Gente, chegamos. Olha, sejam bem-vindos a um próximo episódio, né? Hoje, lembrando para vocês que é muito importante a participação de vocês, porque os temas que nós vamos estar gravando foram sugeridos pelas mulheres lindas, maravilhosas que entraram em contato conosco. Nós estamos aqui para falar com vocês, então é muito importante que vocês participem, assistam os outros episódios, tragam temas, porque nós estamos aqui abertas, super felizes para falar com vocês sobre tudo que vocês desejam que a gente fale, né? E hoje o tema... Será que existe maternidade boa? Será que existe uma boa maternidade? Sim! Existe uma boa maternidade. E aí, meninas? Existe uma boa maternidade? Existe a montanha-russa da maternidade, mas existe. A gente tem os momentos de vulnerabilidade, mas a gente tem aqueles momentos que aquecem nosso coração, que guardem nas memórias, né? Aquele momento de grude com o filho. Mas tem os momentos que fica aí, que eu fico aqui, tá tudo bem, né? É interessante falar isso, né? Porque na maioria das vezes, eu sou uma pessoa que eu tento ser muito crítica e realista com a questão da maternidade. E aí, eu me dei conta essa semana, eu falando com uma paciente sobre a maternidade é desafiadora mesmo. E eu daqui a pouco eu parei e falei assim, gente... Mas também tem parte boa, sabe? A gente precisa falar sobre isso também para poder não desestimular aquela mulher que já se tornou mãe, ou aquela que está gestante, né? Ou aquela que está pensando na maternidade como uma possibilidade de inclusive, ir na sua vida. E tem parte boa, gente. Parece eu acho que não, que a mas maternidade é mais uma coisa que está incluída na vida de cada uma, né? Então, a Isso, vida sim. tem isso, né? Altos e baixos. E, assim, não são só momentos ruins, mas... né? Não são só bons, e é isso, né? É a vida, né? Altos e baixos. Eu acho que é ficar aberta para aprender a ver também o que é bom, Sim, né? Sim. Porque na maioria os das detalhes, vezes, né? a maternidade sufoca... Não é a maternidade, né? Vamos Então, reformular. As funções maternas. As funções da maternidade, a função da maternidade, ela acaba trazendo pra gente muita sobrecarga. E a gente não consegue ver, eu acho que as entrelinhas, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. Eu acho que principalmente, Marcela, quando a gente está falando da maternidade idealizada e vista também nas redes sociais, né? Que a rede social só mostra o quê? O belo, né? O perfeito, maravilhoso. o caótico. Mas não vai eu acho mostrar. que a gente viveu 2 momentos da maternidade, né? Lá atrás, há muito tempo, né? A mulher padeceu do paraíso. A mulher só se satisfaz com a maternidade. A mulher tem que aceitar, a mulher não pode reclamar e tal. Então, isso ficou lá atrás. E de um tempo para cá, a gente veio no momento das pessoas só falando as coisas trevas da maternidade. Porque, tipo assim, podemos rasgar a bandeira que a maternidade só é felicidade e agora vamos assumir todo o caos da maternidade. E tem o lado bom e o lado dos desafios. Não vamos dizer nem o lado ruim, mas o lado dos desafios, né? Então, eu acho que depende muito do momento que a mulher está vivenciando, como é que estão os cuidados para essa mulher também, né? Então, eu acho que isso, o equilíbrio dessas relações, como é que está esse equilíbrio dessas relações para poder viver a melhor forma possível dessa maternidade, né? Eu acredito que, assim, quando a gente se percebe nesse caminho, né? Engravidei, né? Ou quero ter um filho, ou aconteceu. Nós somos mergulhadas, né? Literalmente, em ondas enormes, né? De deveres, fazeres, ter que dar conta, né? A gente vai trazer isso aqui hoje, assim, ter que dar conta de fazer isso, de escolher aquilo, de como vai ser. Então, assim, são muitas informações que são visitadas num lugar que a gente, às vezes, não visita a real do que está acontecendo. Você visita as demandas do que vem para você fazer, para você dar conta, e você não olha para o que está acontecendo no seu corpo. Você não olha para o crescimento do bebê ali. Então, curtir Nas suas aquilo emoções. tudo, nas emoções, curtir aquilo tudo que está acontecendo, porém,
entendendo a ansiedade que vem disso também, né? Do dar conta, do ter que dar que conta. isso também vem muito porque a sociedade atribui à mulher o cuidado, né? Atribui à mulher esse cuidado, né? Sim. E, tipo, como a Ana falou, antigamente e até hoje, eu acredito que isso reverbera de alguma forma, que mulher, mãe, ser mãe é padecer no paraíso, né? Ainda, essa frase ainda não foi esquecida, não. Assim, eu acho que a gente está numa parte privilegiada, assim, que, né, são várias camadas que vão estar inseridas aí, né? Tem mulheres que não têm o espaço para poder falar, né? Eu acho que isso tudo veio numa construção, pelo menos eu falo minha. Eu não tinha essa consciência. A Elisângela, hoje, de 44, não tinha essa consciência aos 20 e até há muito tempo, né? E complementando um pouquinho o que você está trazendo, para mim, quando eu pergunto assim, esqueci a pergunta, será que existe algo bom na maternidade? Existe, mas tem uma coisa que eu acho que influencia muito, que diante disso que você está trazendo, que são as questões do acesso aos serviços, né, gerais, de Sim. saúde, trabalho. A gente Sim. viu, né, um pouco antes de começar, Sim. teve um caos aqui, um caos Sim. generalizado, mas necessário, mas sabe, o quanto que o trabalho influencia, o quanto que a sociedade, né, apoiando ou não apoiando essa Sim. mulher na escolha e na decisão dela da gravidez ou da maternidade em qualquer momento da vida, o quanto que isso também pode ser muito desafiador e fazer com que ela não consiga perceber o ganho também. O que é acesso bom. dessa mulher à educação também, né? É Também. importante, não só para ela, como para os filhos, porque nós sabemos que grande parte das mulheres são as responsáveis pela educação do filho, né? Sim, E assim, sim. eu falo por mim, no grupo de mães da escola dos meus filhos, a maioria são mães e não No pais. meu grupo só tem um pai. Então, Um pai. então, né? Quer dizer, a gente ainda vê isso, né? O cuidado ainda é atribuído A mulher. à mulher. Sim. A Marjorie estava falando sobre a gravidez, eu fiquei aqui pensando. Tem uma coisa que acontece, eu quero saber se vocês concordam com isso. Que durante a gravidez, parece que tudo são flores, né? Mas porque o bebê, ainda ali em formação, tá Sim. dentro da barriga, então a mulher ainda tem muita, de certa forma, autonomia e independência para poder fazer muitas coisas sem precisar ter o bebê no colo, Por né? isso eu trouxe a falta de contato com essa realidade no maternal. Né? Uhum. Na gravidez, você só dá conta de fazer, mas você tem uma independência ali, você tem uma Sim. atividade. Sim. Né? Quando o bebê nasce, não. Né? Aliás, eu acho que a fase do puerpério, ela é a fase que mais nos esfrega na cara, vamos falar a real, né? Uhum. Que você não tem independência ali. Não tem porque- controle, né? E aí também você de nada. sai de um lugar com muita autonomia, né? Para de repente ter uma dependência muito forte ali acontecendo, que afeta até o seu banho, afeta até o seu sono, afeta até Sua alimentação, né, sua as alimentação. necessidades básicas, né? tudo. Mas então, qual é a parte boa? Então, a parte boa, A parte boa é que a gente consegue, né? a Apesar parte de. boa que a gente consegue e a parte boa é que eu acho que nada explica. Quando você abre a porta de casa e vem aquela criança E você- e te abraça e te beija e fala, mamãe, tava com saudade, cara. Sim. E outra coisa, né? A gente descobre uma força que a gente não mensura quando a gente não é mãe. Assim, é uma coisa que não tem, gente, não tem explicação. Não adianta, a gente não vai conseguir trazer aqui. Tem uma força ali que vem de dentro que você pode ter passado um dia super difícil, foi difícil alimentar, tá fazendo pirraça, meu Deus, tá com cólica, tá com tudo. Mas quando você aninha no colo e você para ali com aquele bebê, com aquela criança, com aquele adolescente, né? Aquele adulto. É muito acolhedor e eu acho que isso tudo acaba tirando o foco de tudo que você passou ao longo do dia, né? Não Os quer dizer olhinhos que- brilhando aqui. não não quer dá nada. dizer- Não quer dizer que não existam os desafios ou que a gente esquece ou sim. romantizando o desafio, não é isso. Mas é que existe o que é difícil, mas também existe o que é bom, né? São complementares. Sim. E é interessante, Marjorie, você falar sobre isso, porque, de alguma forma, quando a gente né, começa a falar e identifica os desafios e acaba esquecendo um pouco de falar As coisas boas. as coisas boas, tem uma coisa que eu acredito que é maravilhosa e a gente não se dá conta.
em terapia ou no pré-natal, a gente já vai trabalhando um pouco isso, mas que são as habilidades que a mulher começa a desenvolver. A Marjorie falou de força. Nem toda mulher vai ter em si a força desenvolvida. Mas uma pode ter uma sensibilidade aumentada, a outra pode conseguir gerenciar melhor, né? Eu sei que para cada uma vai ser de uma forma, mas uma outra vai gerenciar melhor a rotina dela, uma outra vai conseguir desenvolver a comunicação. Existe uma habilidade que é desenvolvida quando os nossos filhos nascem, porque de alguma forma a gente está inserida nesse cuidado, nesse contato direto com a criança, e isso nos desenvolve também. Sim. E aí eu lembro, tem uma profissional que é pesquisadora, né, da psicologia perinatal. Ela vai falar pra gente a importância de estarmos a qualquer momento da maternidade, mas principalmente no momento da gravidez, abertos ao aprendizado. Né? Porque aí a gente diminui a frustração, a gente aprende quem é esse outro ser humano que tá ali, não só bebê, mas o adolescente que muda todo dia, né? E o adulto, então. Mas quem é aquele outro ser ali que é diferente de mim? Quem é esse outro, no caso de companheiros que vivenciam a realidade com a gente, né? Quem é esse outro que tá ali e quem sou eu hoje? Sim. Então, E você sempre sabe, você falando aprendendo. disso, me veio, a gente olha para a força, para a capacidade de dar conta, e me veio aqui agora a questão de você também se perceber na fragilidade, né? Porque isso, nós temos hoje, né, um ambiente social em que a gente acaba lidando com muitas tarefas e fazendo muitas coisas. E também se perceber nessa fragilidade é um primeiro baque, mas é uma coisa importantíssima, porque é quando você consegue dizer, olha, eu não estou conseguindo nesse momento, por favor, me ajude. Eu acho que tira um peso, né, das nossas Exatamente, costas, quando né? a gente se mostra, assim, E nós vulnerável também precisamos, né? Que nos temos mostrar essa... vulnerável. E hoje estamos aqui, tá? Eu não sei Temos se queriam o falar direito sobre de- isso, mas hoje estamos todas vulneráveis, principalmente eu aqui. Elas me acolheram hoje. É importante trazer isso, porque assim, não é só o sentimento bom, é o sentimento de Sim. vitória, né, que vem. E quando a gente se dá conta disso, é honroso, né, que a gente consiga falar, olha, hoje tá difícil para mim, segura a ponta aqui, porque tá complicado, né? Porque é isso que vai fazendo com que a gente consiga lidar com as coisas que vão Eu acontecendo. acho que quando se verbaliza isso, essa vulnerabilidade, dá a oportunidade do outro também te enxergar. E às vezes até reforçar e fortalecer os vínculos, né? Até mesmo, né? Com quem te auxilia nesse cuidado, enfim, não importa se é outro companheiro, se é um familiar, né? Você é uma amiga. Né? Te dá essa oportunidade de ser cuidada também, porque a gente está falando muito disso, Sim. né? Que a mulher, né, tem essa função do cuidado. Mas eu lembro sempre que a importância que se tem de poder olhar para essa mulher e cuidar dela, para ela poder, enfim, prestar um cuidado, né? Bom, porque não tem como ter saúde mental com uma mulher estafada, sem uma saúde mental caótica, como que vai cuidar dessa criança? E aí a gente vê tantos casos de psicose puerperal, né? Mas a que ponto essa Depressão. mulher, sim, Ó, mas a que ponto, quantos sinais essa mulher deu para chegar a esse ponto, né? Ontem eu encontrei uma pessoa que foi paciente minha, que eu acompanhei no parto, né? E tava ela, a companheira dela e o bebezinho que completou 1 ano essa semana. E eu fiquei muito feliz quando encontrei no shopping. E aí ela falou assim: ah, oi, tudo bem? Aí eu fui, abracei, falei com o neném. Eu falei assim: como é que você tá? Parabéns pra vocês duas também. Aí ela virou pra mim e falou assim: tá tudo, né? Tá tudo bem, tudo feliz. Ela feliz, 1 ano do bebê. Aí ela, fora a noite de sono, que ainda tem privação, né? Então, fora isso, tá tudo certo. Mas é só pra integrar, né, o que a gente tá trazendo. Eu acho que a palavra existe a parte boa da maternidade, é a gente lembrar disso, da integração. Sim. Não é só um lado, não é só um outro. Tem, como a Ana falou, bem disse, né? A montanha russa. Mas é a gente conseguir encontrar aquela linha, igual a Elisângela fala, aquele fio de esperança Para poder seguir. para conseguir perceber, É. sabe? Perceber e integrar. Enfim, fiquei com isso na cabeça. E vem também desse autocuidado, né, que a gente traz, esse autoconhecimento, que isso nós aqui podemos trabalhar muito bem, né, nesse início e ao longo do percurso todo.
de você perceber que isso também vai passar, né? Assim, outro dia me perguntaram assim, mas é muito, eu tava num bate-papo, né? Mas é muito difícil ter um filho, é muito difícil. Aí a pergunta que eu fiz foi, quem disse que vai ser fácil? Sim. Quem foi? Quem me diz aí quem foi que falou que vai ser fácil? E o que é fácil na vida? Sim, Né? O que é criar um fácil? filho, educar, alimentar, né? Administrar uma nova rotina em nossa vida, né? Porque são novas funções, novas tarefas no nosso dia a dia. Então, assim, nós precisamos nos autorregularmos, né? Nesse sentido de entender os nossos limites, até onde a gente consegue ir. E isso é Sim. com autoconhecimento, gente. Com autoconhecimento não tem outro caminho. E tudo vai depender qual é a percepção daquela mulher, porque de Sim. repente o que é fácil para mim não é fácil para você. E não haver julgamento, né? Sim. Eu vejo muito isso. Não vou fazer isso porque eu acho que é o prudente, você também não deveria fazer. Mas espera aí, o que é o prudente para mim, o que é o prudente para você? O que está dentro da realidade dessa pessoa também, Exatamente. Né? Trocarmos Como a de história respeito, né? Eu lembrei agora daquele meme que tinha no Instagram. Eu sou mãe e fiz isso com meu filho e saio correndo, sabe? Porque não era para ter feito, né? Porque a sociedade diz que aí vem o julgamento que não era para fazer, mas eu já fiz. Senta, olha para a câmera. Eu sou mãe, mas eu já deixei meu filho tomar banho porque ele estava dormindo. Vou sair correndo. Aí sai correndo. Já limpei o pé dele com lenço umedecido. Eu lembrei de um outro que era assim, Deus construindo a minha mãe. Aí tem um balde e as crianças vão colocando a água, né? Sim. A minha mãe é carinhosa, e coloca. A minha mãe é não sei o que, coloca. A minha mãe perde a paciência muito fácil. Aí enche o balde. E aí é interessante. Quem nunca? Quem nunca? E aí é legal pensar nisso, porque assim, eu vou entrar nesse tema porque a gente colocou aqui, eu acho mega importante, que é do que é então ser essa mãe boa, né? Existe uma idealização muito grande, né? A Elisângela trouxe a questão da rede social, e a Ana também, eu acho que falou, sobre a imagem que a gente deveria seguir. Então, a gente tem... Não só a rede social, a sociedade, A sociedade como um todo, Mas a rede né? social tá vindo com muito peso. Muito Ela peso. escancara essas idealizações, né? E aí, na idealização, a gente tem a idealização como referência. E aí ferrou, porque a referência boa, muitas das vezes, em casa, a gente não vai encontrar pela questão do julgamento. Sim. Então, a gente vai olhar para essa tela, né? E a gente vai ver a maternidade maravilhosa e florida de todo mundo, e a gente vai achar que aquilo é a maternidade boa. E aí eu quero ser essa mãe, e se eu não conseguir ser essa mãe, porque a minha referência de maternidade perfeita é aquela dali, se eu não consigo executar a maternidade daquela forma, ferrou. Eu sou uma mãe péssima, e aí vem a culpa materna e várias outras coisas associadas. Só que o que é ser a mãe suficientemente boa? Quem traz isso pra gente é o Winnicott. O Winnicott, ele era pediatra e psicanalista, e ele vai falar pra gente que a maternidade suficientemente boa é a mãe real. É a mãe que frustra os filhos e ajuda pela frustração no desenvolvimento deles, a qualquer momento da vida. Não é uma frustração assim, vou tirar isso daqui para você aprender. Não é isso. Mas, por exemplo, Os limites da relação. Né? A gente fala que quem ama dá limite também, né? Sim. E por isso a importância do autocuidado, porque você, para dar limite, você precisa conhecer o seu limite, até onde o outro pode ir, mesmo sendo nosso filho, até onde o outro pode ir na gente, com a gente, no nosso corpo. Isso envolve amamentação, isso envolve relação com o filho, relação conjugal, o que for. E aí, ele vai falar pra gente que a maternidade, a mãe suficientemente boa, ela executa a maternidade dedicada comum. E o que é essa execução da maternidade dedicada comum? Aquela mãe que ela vai atender as necessidades da criança, as necessidades, né, que, de fato, a criança precisa para sobreviver, e que, na ausência do atendimento das necessidades, pode haver a negligência, mas que quando ela atende, e na maioria das vezes tem uma rede de apoio que traz segurança para esse atendimento e que ajuda e contribui com essa mulher para atender a necessidade dessa criança, essa criança está sendo desenvolvida de forma segura e essa mulher está com espaço para ter saúde, mas essa mulher, para executar essa maternidade dedicada comum, ela precisa não só satisfazer as necessidades, mas ter falhas. E quando eu li isso, eu falei assim, cara, é isso, porque todas nós temos falhas. Sim. Todas nós, uma diferente da outra. E ele também fala das habilidades. Marcela, eu acho que além disso também, até para mostrar aos nossos filhos
que tá tudo bem falhar, né? Não existe a perfeição. Sim. Que a mamãe não é perfeita, Sim. que a mamãe Não, porque chora, que a mamãe briga. fica triste, né? Sim. Tem frustração também. Sim. Né? A gente, e assim, eu venho, né, acredito vocês também, de uma geração em que meus pais não pediam desculpas, né? Então, assim, eles nunca estavam errados. Eles sempre falavam tudo que era certo, verdadeiro e A gente nem Era o tinha que tem que opção ser, de né? diálogo, É. né? não Por quê? questione. Tem que ser assim. Acabou. Não tinha né? como questionar. Eu É vou claro que a falar. gente paga um preço por ter filhos questionadores, mas que Sim, bom por isso. sim. Mas entende, até isso, eu acho que libera a gente tanto da nossa culpa, né, de nos culparmos em relação ao que fazemos com os nossos filhos, e também libera os nossos pais daquilo que Sim. eles fizeram. Sim, Porque foram as falhas deles sim. que, de alguma forma, Sim. contribuíram também. Gente, Pra que isso a é gente muito olhasse sem pra isso, romantização. Sim, Não sim. tem romantização. Não, gente. é Mas o que para que a gente acontece. conseguisse desenvolver habilidades Com e certeza. julgasse, né, e atuasse na vida. Não é questão de culpabilizá-los por nada, né? É assim, estamos aqui hoje graças ao cuidado de alguém, isso é fato. Como se deu esse cuidado, aí já é outra história. Quais necessidades estavam Sim. envolvidas, né? Sim, sim. Mas Então, eu acho que a gente visita muito, nisso tudo que a gente está trazendo aqui agora, a gente visita muito algo que nós trouxemos num outro episódio nosso, desse vestígio que fica da história do que nos... A bagagem. né, da Sim. bagagem que nós temos. Porque, assim, ao mesmo tempo que tem mulheres que conseguem olhar para essas falhas de uma forma um pouco mais... Fiquei com a palavra falha agora. Tô refletindo sobre ela. Ela não é maravilhosa? Gente, eu fiquei... Porque a gente Fez fala muito carinho no culpa. coração. A gente fala muito culpa, né? Sim. E a falha veio de uma forma um pouco mais suave. Essa bagagem, às vezes, por não ser olhada, por a mulher não conseguir visualizar tudo isso que a gente está trazendo, isso pesa demais. Uma sobrecarga, né? Pesa demais você ver mulheres tentando e não conseguindo, e quanto isso faz mal a elas, né? E às Porque não vezes conseguem obedecer a um social que está acontecendo, Uhum. E não muita- conseguem olhar suas falhas, E né? muitas vezes carregando na mochila pesos. Que não são dela, Sim. exatamente. Né? Então, Eu lembro, vocês falando sobre isso, gente. Eu, com 17 anos, sendo mãe da Ana Luísa, fui mãe adolescente. E a gente pode trazer esse tema outro dia, né? Sim, sim. E- Eu acho muito importante. E aí, quando eu casei e saí de casa e levei a Ana Luísa, né? Eu tinha como referência a minha mãe. E aí eu tentava fazer tudo na minha cabeça, gente, bizarro, mas eu tentava fazer tudo que na minha cabeça buscava como referência a minha mãe. Então, como a minha mãe faria isso aqui? Ana Luísa fez uma pirraça, como a minha mãe faria nessa situação? E eu comecei a surtar. Esse surto não é um surto literal, mas é um surto que traz Uma cobrança, autocobrança, né? gigantesca Muito de fazer como o outro teria feito, ou como você acredita, olha a distância, como você acredita E que aí- o outro faria. Não tá trazendo o protagonismo da sua maternidade. É alinhada com a minha história, é comigo mesma. Não mas tinha. como é que conecta, né? Se ela não consegue enxergar isso Sim. de pronto, assim, né? É um processo, né? Então houve muito sofrimento emocional. Eu sim. lembro, na época, tanto para mim quanto para Ana Luísa também, que é a minha mais velha. Mas quando eu me dei conta, parece que a chave foi virando e as caixinhas que estavam abertas foram fechando, entendeu? E eu fui ficando mais confortável em ser a mãe que eu sou. Não necessariamente ser a mãe que Que você eu tinha achava que ser tinha que para ser. poder provar para alguém. E pra quem? Pra ninguém, nem, sabe? A cabeça, gente, faz coisas. A mente é uma Eu loucura. Eu me acho lembrei da também- rede de apoio, né? sim. A rede de apoio, ela dependendo do formato, ela exerce muito esse lugar, Sim. né, Ana? Assim, de você impor uma maternidade que é sua e trazer a ausência do protagonismo, né? Eu Não, tava ainda fazendo- mais na adolescência. Sim, né? sim. Na adolescência, você Adolescência. não é Não, capaz adolescência não- de gerir a sua vida. não. Você, como assim? Você é muito novo. Você Eu é vejo muito muito nova. isso também na maternidade atípica, quando Sim. as pessoas falam assim, nossa, mas você deixa a criança fazer isso Uhum. e não sabem como que é, qual é a realidade do contexto de uma mãe que tem uma Sim. criança, né, com um neurodesenvolvimento atípico, Sim, sim, sabe? Enfim. sim. É. O que ela precisa me lembrei- fazer para essa criança, né? Ficar minimamente. Bem, Eu me lembrei de uma assistência, né, em que eu fiz um encontro com a rede de apoio e era a mãe, né?
que seria a rede de apoio principal naquele momento. E eu lembro de eu ter usado uma fala com ela, assim, então, quando ela for, era a primeira filha, quando ela for dar o banho, a senhora tenta ficar próxima, ajude, auxilie, né? Mas deixe que ela faça esse movimento, né? Para ela poder entender também, né? Aí ela virou e falou assim, não, mas vai correr tudo bem, se ela fizer o que eu quero, se ela fizer o que eu mandar. Aí eu falei assim, então, mas a senhora não acha que o papel da senhora hoje é também auxiliar a sua filha a entender o que é ser mãe? Uhum. Aí foi aquele silêncio, né? A conhecer o que é ser mãe. Como é que ela conhece o que é ser mãe se ela não der banho na filha dela? E aí depois a gente ficou acompanhando esse processo, né? E o quanto esse diálogo fez diferença, porque essa mulher conseguiu tomar conta até os níveis de dificuldade, e ela foi abrindo espaço para essa mãe, e essa mãe respeitou, né? Então, veja como o protagonismo, como o autoconhecimento, isso tudo nos auxilia a entender cada passo, cada percurso da montanha-russa. Cada camada. O que a gente... Caramba, a gente vai entrar no loop agora, como é que vai ser, né? Eu consigo ter um apoio? Eu não consigo? Eu tenho que me agarrar aqui sozinha nesse carrinho? Então, assim, como isso auxilia para que a gente possa ter um discernimento aí, em meio à loucura. Eu escutei uma Só dá vez conta. de uma profissional também dentro da área da psicologia, da maternidade, que a gente precisa, muitas vezes, olhar para a nossa realidade. Olhar para a realidade que a gente está vivenciando no momento. Porque aí não é que vai ser mais fácil, mas a gente vai poder enxergar quais são os caminhos que são possíveis naquele momento. Senão, se a gente ficar só idealizando e aí só olhando, nossa, não tá bom, não tá bom, não tá bom, a gente vai ficar com esse sofrimento interno. E deixa eu fazer um PS aqui, até a nível de informação para vocês, que é muito importante a gente sinalizar. Muitas vezes acha-se, né, que a gente precisa fazer o acompanhamento psicológico perinatal, né, que é nessa fase, porque a mulher desenvolveu uma depressão pós-parto ou porque o puerpério está muito difícil. O contexto que todos nós estamos trazendo aqui agora, ele pode ser de extremo apoio com a psicologia, né? Nós podemos auxiliar essas mulheres a encontrar esses caminhos, a se entender, a visualizar até mesmo essa dificuldade, saber lidar com isso. O autoconhecimento ele pode ser visto dentro do consultório, com acompanhamento, né? E antes de virar O caos. sofrimento, Sim. né? A gente fala Sim. de um acompanhamento ou uma orientação, nem sempre só psicoterapia, não é isso, mas de uma orientação que é preventiva, né? Que é psicoprofilática, ou seja, a gente reduz danos, a gente reduz possibilidades de adoecimento severos. A depressão, ela não acontece só no período do pós-parto, a depressão materna é uma realidade, a principal causa de suicídio é a realidade da maternidade na vida das mulheres que são mães. Né? A do bebê também, né? Mulheres que matam seus bebês. Sim, né? Não pode esquecer. Eu não sei se isso pode ir no YouTube assim. Ah, é? Não sei. Então, depois você conta pra gente se tem que colocar um pi aí, alguma coisa assim. Mas isso, essa então é a deixa eu realidade. tirar, Não, gente. tira não. Não tira não, deixa rolar. Gente, isso. desculpa, não sabia. Não, mas eles precisam saber. O informação, desculpa a plataforma. É a plataforma. Bom, então, mas acontece, né, gente? É isso aí. É uma realidade, que é a gente chamado precisa de trazer. infanticídio. Isso, né? exatamente. Os infanticídios. Né? Infanticídio acontece e a gente não precisa realmente chegar a esse extremo. Se tem cuidado, se tem a possibilidade de visualização dessa mulher, por que deixar adoecer dessa forma, né? Então, a própria rede de apoio pode sinalizar também, né? Pode o falar, Hermínio está Hermínio. falando no nosso ouvido. Não tem ok. problema, mas a gente traz você pro nosso podcast também. Sim. O Hermínio está falando pra gente que há uma brecha na lei que... Repete aí, Hermínio. Uma exclusão de licitude que faz com que a mulher não seja vista com um quadro de homicídio, né? Devido ao quadro que foi visualizado ali de uma psicose ou uma depressão, realmente. A lei, ela auxilia também nesses casos, né? Ela acolhe essa... Ela acolhe essa mulher.
Isso. Sim. Obrigada, Parabéns, Hermínio. Hermínio. Gente, o Hermínio participando aqui. Cara, tem que botar uma foto. Ô, Hermínio, põe uma foto sua, É, assim, não dá põe não, aqui pra saberem quem você abre é o depois. vídeo, né? Mas é Muito importante, veja como é importante essas informações, porque temos tantas ferramentas, né? Sim. De apoio, de ajuda, Mas outra vez eu de retorno a falar. tratamento. A que ponto essa mulher chegou e não foi vista, Sim, né? Pra sim. acontecer isso. Porque, Sim. né? Nossa, fui mãe, pronto. Sim. Vamos lá, hoje, né? Vamos. Não, que Mas ponto, que sofrimento, né? É do autoconhecimento que a gente está Psíquico. trazendo Sim, aqui, pois né? é, a importância, Então, né? você pode encontrar caminhos felizes, né? Dentro da sua maternidade. Apesar dos desafios. E aliviar Sim. os desafios quando você consegue se conhecer e se perceber nesse momento que você está vivendo. Né? Isso aí. Sim. E a rede de apoio também dessa mulher, né? Esse Total. entorno dela. Como é Total. importante quando ela não tem essa percepção de estar ali. Eu recebi uma pergunta dessa no outro programa que eu fiz, de um homem, inclusive, né? A pergunta foi: o que a rede de apoio pode fazer para que a gente encaminhe essa pessoa para um tratamento Sim. psicológico se está visível que ela está precisando, né? Uhum. Então, eu trouxe para ele o total apoio. Primeiro, a visualização disso. Segundo, você trazer conversas e a possibilidade dela experienciar uma consulta, né? Vou puxar a sardinha para o nosso lado, claro, conosco, né? Com a psicologia e sempre auxiliá-la nas funções, nas tarefas, o que está acontecendo no dia a dia dessa mulher, para que ela possa Se ser tá pesado auxiliada, pra né? ela, tá leve pra Sim, quem? Sim. Eu isso acho que aí. essa pergunta tem que ser feita, né? E aí a pessoa se dá conta da própria responsabilidade também, porque às vezes eu vejo isso muito em rede de apoio do subúrbio carioca, tá? Uhum. Que é aquela rede de apoio que fala, mas ela tá estressada, ela tá assim, ela tá assado, eu ajudo, eu contribuo de alguma forma, mas isso não muda, ela continua assim. E aí a gente precisa lembrar que, se tá pesado, é porque a rede de apoio está sendo insuficiente. Uhum. Sim. Ela precisa mais do que isso. Sim. E talvez não seja essa rede de apoio que ela tem que vai dar conta, tá tudo Que certo esteja também. dando conta, Vai ser necessário buscar uma rede de apoio extra, né? Uhum. Alguém de fora que possa contribuir, seja de forma terapêutica, seja de forma a nível de orientação, seja a nível jurídico, como o Hermínio falou aqui pra gente, trouxe essa informação, a nível financeiro, ou tantas outras possibilidades, Muitas. né? Que a gente precisa pensar para que ela tenha minimamente a possibilidade também de encontrar o que é bom na função materna. Sim. Mas o brilho dos olhos, acho que a gente pode ir finalizando por aí, né? Uhum. O brilho dos olhos do filho. Gente, começa a perceber quando o olhinho brilha, quando ele tá feliz e que conseguiu realizar alguma coisa que era muito E necessária na vida. Desculpa, antes de terminar, porque a perimenopausa, se não falar. A questão da quantidade e da qualidade. Sim. Porque, apesar de todas as atividades, todos os checks que a gente tem que dar diário, às vezes a gente não vai poder passar todas as horas que a gente deseja estar com os nossos filhos. Uhum. Mas se a gente tem aquele 30 minutos e a gente conseguir estar com qualidade com os nossos filhos, né, do que eles querem fazer, né? Eles Dependendo- pedem, né? Dependendo da faixa etária, mamãe brinca comigo, mamãe joga comigo, mamãe vê um filme comigo, mamãe me coloca pra dormir. Meu filho tem 12 anos e às vezes ele fala, mamãe, faz um carinho pra eu dormir. E aí é meu momento com ele. Às vezes eu falo, nossa, tem 12 anos, tem que dormir sozinho. Mas depois eu falo, cara, é o meu momento de eu estar lá 5 minutos com ele, fazer um carinho, ter a nossa troca, ter o nosso momento, né? Demonstrar o amor ali e depois continuo fazendo as minhas coisas, Sim. sabe? Então é a qualidade. E você vê também o crescimento, né? Quando você olha falando, cantando, andando, comendo sozinho, você fala, caramba, que legal, né? Ele tá fazendo isso, aquilo. Eu outro dia observei o Miguel, gente, a gente comprou uma porção de batata frita e a maioria das amigas são meninas, né, no condomínio. E aí ele vinha pra mim e falava assim, mamãe, batata?
Aí eu botava um pouquinho de batata pra ele no pote, ele ia pra perto das meninas e falava assim, batata? Aí as meninas vinham, comiam batata e ele ficava todo bobo. Aí ele voltava, mamãe, batata? E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, como pode, né? 3 anos, né? Esse danado. E isso, você observar, nada paga, né? Esse olhar. Marjorie, você Nada falando isso, eu lembro, né, que John Bowlby fala sobre a teoria do apego e como que vai essa vinculação, né, e esse cuidado com o cuidador, enfim, que ele exerce, como que vai fazer a gente se Influenciar, colocar, né? como que a gente vai se colocar no mundo, Uhum. né? Ele fala dos apegos, do apego inseguro, o evitativo ansioso, enfim. E aí você falando sobre o seu filho, né, traz claramente isso para mim, que nós estamos até aqui hoje porque alguém cuidou da gente, não importa como, né? Sim. Então, você vê a importância do cuidado, não só na infância, mas por toda a vida. E eu acho que o cuidado, né, e essa segurança que é passada, né, para os nossos filhos, é que vai ditar a forma como ele vai se portar no mundo. Principalmente na primeiríssima infância, Sim, tá, gente? né? Principalmente na primeiríssima infância. Isso, E mas aí a gente isso vai depois reverberar por toda a sua fase. Eu acho que a teoria do apego tinha que ser um critério de leitura para todo Sim, mundo. pra todo mundo. Né? Sim, Porque é sim. importantíssimo. Verdade. Leiam, teoria do apego. Pode pesquisar que tem aí. Acho que a gente pode colocar na rede social, Sim. né? A as gente fazer um indicações. material Vamos fazer isso. Vamos dos fazer autores isso. que a gente falou aqui. A gente deixa também na descrição do Isso. YouTube, né? Isso. Aí. É. É isso. Então, existe coisa boa na maternidade. Sim! Não desistam. Se você ainda não encontrou, respira fundo e olha por um outro ângulo, né? Sim. Eu acho que respirar é para toda a vida, fundo, né? Sempre. Senão é uma Isso vai passar. As fases vão vir, É. novas fases, né? E novos desafios, mas nada paga o sorriso e o desenvolvimento dos nossos filhos. E quando a gente fala assim, consegui. É Gente, o maravilhoso. extraordinário acontece no ordinário do dia. Então é isso. É com essa frase que a gente termina. Isso aí. Um beijo, Um gente. beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Até a próxima.